Se você tem a sua Bíblia hoje, por favor, abra no o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 12 ao 16. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entram na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Um homem carregando um pote de água, sigam-o e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Quero usar como tópico, pregando alguns minutos hoje, o homem levando o cântaro de água. Depois da mensagem, vamos orar por aqueles que têm fome e desejam ser cheios do Espírito Santo aqui hoje. O homem carregando um pote de água, e Jesus disse: sigam-no. Abaixe a sua cabeça. Pai, enquanto ministramos, fazemos isso dependendo totalmente de Ti, crendo pela ajuda e graça de Deus, que o Senhor nos ungiu para dizer essas palavras que vamos tentar passar para esse povo aqui nessa tarde. Peço em nome de Jesus, pela liberdade do Teu Espírito, venha ungir essas pessoas para ouvir e para receber a Tua palavra. Eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. No capítulo 13 do livro de Mateus, no versículo 33, na verdade, na maioria daquele capítulo, Jesus está falando do reino de Deus. E no versículo 33, ele faz uma declaração que quase ninguém menciona e quase ninguém entende. Na maioria das vezes as pessoas nem leem. Ele fala de uma mulher que pega fermento e coloca na refeição até que toda a massa fica fermentada, em outras palavras, podre. E é uma declaração estranha, mas na realidade fala sobre a igreja aqui, não o corpo de Cristo, mas a igreja na terra nos últimos dias. E quer dizer que nos últimos dias toda a religião na terra, religiões criadas por homens, podemos chegar até a dizer que são as denominações, vão ficar totalmente corrompidas. O homem não gosta de ouvir isso, mas é a verdade, eu quero repetir. Ele profetizou há 2000 anos atrás que, no fim dos tempos, toda religião basicamente seria corrompida. Quero fazer algumas declarações aqui no princípio dessa mensagem. A maioria do denominacionalismo hoje, incluindo o protestantismo e catolicismo, estão falidos espiritualmente. Falidos. Isso não quer dizer que denominações são erradas. Não quer dizer que, se você pertence a uma certa denominação, você deve sair correndo dali e entrar em outra. Não quer dizer que as igrejas que não seguem uma certa denominação estão certas, de forma alguma. Não tem nada disso. E eu espero, pelo menos,
explicar um pouco do que estou dizendo, mas vou repetir. Hoje, podemos até dizer que todas as denominações, incluindo catolicismo e protestantismo, estão espiritualmente corrompidas e falidas nesse país e no mundo, falando do cristianismo. E é por isso que hoje a mídia provavelmente me despreza, assim como qualquer outro ser humano na face da terra. É por isso que a igreja moderna me despreza mais do que qualquer outro homem nesse país. Simplesmente porque digo a verdade. Mas estou falando a verdade. O seu problema nos próximos meses, se Jesus tardar, nos próximos anos, só Deus sabe a podridão que vão escrever sobre esse pregador aqui. Você vai ouvir que o John Dilland era o meu irmão, que eu roubei o Banco da Suíça. Você vai ler tudo que é mentira que você pode imaginar. E chegou a um ponto que eu não estou mais nem aí, hoje em dia, porque eu estou em uma boa companhia. Jesus disse que se me odiaram, vão te odiar também. E disse: fique ligado, tome cuidado quando todos falarem bem de você. E disse que se me perseguiram, vão te perseguir. O grande Matthew Henry, há 400 anos atrás, disse que o mundo ama os seus e os seus amam o mundo. A razão pela qual digo hoje que a maioria das denominações estão falidas espiritualmente, existem várias razões para isso. O orgulho espiritual faz parte. O cego guiando o cego tem a ver com isso também. Quando a pessoa nega a palavra de Deus, tem a ver com isso também. Mas a razão mais básica, que é verdade aquilo que mencionei, é porque a maioria do mundo denominacional, hoje em dia, se não todos, rejeitaram e negaram o batismo com o Espírito Santo. Rejeitaram, negaram, especificamente disseram como todo. E claro que existem ilhas de sanidade espiritual em algum lugar, aqui e ali, mas na grande maioria disseram: nós não queremos fazer parte disso. Chegaram até a dizer que é do demônio, chegando à beira de blasfemar e negando o batismo com o Espírito Santo. Quando você rejeita a luz e se nega a caminhar na luz que Deus dá, espiritualmente você regride. Você vai para trás e Deus vai para outra direção. O batismo com o Espírito Santo é o poder de Deus, não é uma denominação. Você precisa entender. Não é uma religião, não é um credo, não é uma teoria, não é um dogma, não é uma religião. É uma experiência de Deus que enche o coração e a vida da pessoa, ilumina a palavra de Deus e dá à pessoa poder para encarar os poderes das trevas. E qualquer igreja que rejeitar, Deus vai àqueles que querem aceitar. Não faz diferença quem você é. Acreditamos hoje na salvação pelo sangue de Jesus. Não há como estar salvo a não ser que aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Nós acreditamos e ensinamos que depois que a pessoa é salva, a pessoa deve pedir ao Senhor Jesus Cristo para ser cheia com o Espírito Santo.
pois acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é uma obra definitiva da graça, além da salvação. E acreditamos que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, a pessoa vai orar em outras línguas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Acreditamos que é a evidência inicial, existem outras evidências também, mas essa é a evidência inicial, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas na medida que o Espírito os capacitava. Acreditamos que se você não orou em línguas, não quer dizer que você não está salvo, ou é menos cristão que outros, ou que você é inferior nem nada, mas acreditamos que você ainda não foi batizado no Espírito Santo de acordo com Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 10 e Atos 19. E eu só posso deixar claro assim, são palavras fortes. Alguém me disse que se eu pregasse assim eu ia perder minha audiência da televisão. Em primeiro lugar, a audiência não é minha. Em segundo lugar, eu sou apenas a boca. Eu sou apenas uma voz de um clamando e dizendo: aceite o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. Jesus está voltando e Ele disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e Ele está fazendo isso. Quero dizer para você que qualquer pregador, ou igreja, ou denominação, ou líder religioso que negam o enchimento do Espírito Santo, eventualmente vão secar e vão acabar morrendo espiritualmente. Mas claro que isso não tem jeito. Não quero fazer você vir para a minha igreja. Nós já temos problemas demais lá. Não estou tentando fazer você mudar de rótulo, por favor, entenda isso. Estou tentando fazer com que você entre no poder do Espírito Santo. E se você vai para uma religião seca e morta, não importa se tem a placa de pentecostal na porta, batista ou católico, mas se o Espírito de Deus não está aí, saia daí e encontre uma onde Deus é real e o Espírito Santo é real. Entre ali, ame o pastor, apoie aquilo, ame Jesus e ganhe almas. Irmão, isso faz o diabo ficar doido e bravo. Essa é a verdade que alguns escutaram pela primeira vez e vão ficar aí bravos agora. Mas isso não é problema meu. O que eu tenho que fazer é pregar esse livro. Pregar a palavra é o que eu faço. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é como um peixe fora da água. É como um carro sem gasolina. É como um avião sem um céu para voar. A igreja sem o Espírito Santo é como se fosse um homem que não pode respirar. O Espírito Santo é o poder, a unção, a glória, a força da igreja do Deus vivo. E sem o Espírito Santo, a igreja, na grande maioria, não vai chegar em lugar nenhum. E é apenas uma reunião política. Você pode colocar as vestes, você pode acender velas, você pode rezar com textos, falar que é doutor não sei o que é bispo não sei o que, construir um prédio lindo, mas sem o Espírito Santo você não tem uma igreja. Sem o Espírito Santo você não tem um pregador. Sem o Espírito Santo você não tem luz. Sem o Espírito Santo você não tem nada senão uma forma de piedade negando o poder da própria. Deus nos ajude. A maioria das pessoas, o que eles sabem de Deus é que Ele está aí em algum lugar. E alguns chamam de mãe natureza. Em primeiro lugar, Ele não é mãe. Ele é pai. E Jesus Cristo é alguém que viveu há 2000 anos atrás. Eles vão para lá domingo de manhã e ficam esperando doidos para sair, para acender um cigarro lá na saída. Dois para acabar o culto, para sair dali e comprar uma cerveja. Fica, meu Deus, eu estou doido para tomar cervejinha, senão eu não vou aguentar mais. E o pregador é tão seco que faz os caras quererem beber alguma coisa.
Ouviu bem? Você está me escutando? Estou tentando ajudar alguns de vocês. Alguns vão para um mausoléu espiritual. Se alguém desse um amém ali, ia botar todo mundo para correr. Alguns de vocês, se alguém desse um aleluia, todo mundo ia olhar para ele e ficar olhando. Eu estou te falando porque você tem que achar uma igreja, você tem que encontrar um pregador, você tem que encontrar o mover do Espírito Santo, pois estamos chegando no último dia e Jesus está para voltar, e Ele vai voltar para buscar pessoas prontas para recebê-lo, esperando Ele, buscando Ele, sem se importar com o que sua mãe diz, ou com o que o mundo diz, ou com o que o diabo pensa. Você está salvo e serve Jesus. Eu tenho que pregar assim de vez em quando. Se eu não fizer isso, talvez alguns gostem de mim e já viu, né? Estou te falando a verdade, igreja. Estou falando a verdade, igreja. Muito bem, essa foi a introdução da minha pequena mensagem. Era a época da Páscoa. O que é que eu tenho que saber de Páscoa, irmão Suega? Eu não quero saber de Páscoa, não. É melhor você aprender um pouquinho sobre a Páscoa, porque lá em Êxodo 12 ele diz: quando eu ver o sangue, passarei por vós. Isso que a Páscoa representa. Era mais ou menos dia 14 de abril, horas antes de Jesus morrer no Calvário, para se tornar o perfeito sacrifício pascal, cumprindo toda a lei judaica e levítica. Alguns dizem que é possível que 2 bilhões de cordeirinhos tinham sido oferecidos nos séculos após século após século. Aquele altar de bronze, o fogo nunca apagava. Os cordeiros estavam ali dia e noite sendo queimados, o sangue derramando, e o sangue derramando, o sangue derramando. Era um lugar fedorento. Misericórdia. Jesus disse aos seus 2 discípulos, Pedro e João: entra na cidade e encontre um homem carregando um pote de água e siga-o. Em primeiro lugar, quero que você olhe para os 2 discípulos que foram enviados, Pedro e João. Deixa eu falar algo para você sobre Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero te perguntar: o que é Jesus para você? O que Ele literalmente representa para você? Se Ele é apenas uma figura, uma pessoa, bem, então você o reverencia, você o respeita. Isso é uma coisa. Alguns me assistindo agora pensam: Jesus Cristo, se você tivesse que responder, você diria: ele era uma grande figura histórica. O engano que cometemos é tentar comparar o homem com Cristo, ou Cristo com o homem. Isso é impossível. É como tentar comparar uma chamazinha de uma vela com o sol. Como se pode fazer isso? Jesus era homem, mas Ele era Deus. Ele era Deus. E Jesus deve se tornar tão real para você. Quero que você me escute com atenção. Tão real para você, tão próximo de ti, tão pessoal para você, uma realidade tão grande para você, uma experiência. Não estou falando que você teve uma experiência com Ele, mas eu digo que tem que ser, você experimentou a pessoa de Jesus, até que todo momento da sua vida você queira mais dele, só pense nele. Ele enche o seu coração, Ele enche a sua vida, e quando o nome dele é mencionado, você fica feliz. Estou começando a esclarecer as coisas. Olha, quando Ele é tudo para você, e você se encontra acordando no meio da noite dizendo: Jesus. Você se levanta pela manhã e agradece a Jesus: eu te amo, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.
Bem-aventurado é o mestre. Ah, mas isso é estranho, só vocês aí que fazem isso, vocês os santarrões que fazem isso. Eu não estou nem aí o que você é. Quando você recebe o que tem que ter, você vai fazer isso também. É isso que eu estou tentando te dizer hoje. Igreja para você é apenas um prédio, e Jesus é apenas um homem que viveu na história e a Bíblia e tal, mas até que ele se torne uma realidade em sua vida, até que ele se torne algo tão real para você, que ele é mais importante do que a final do campeonato. Ele é mais importante do que a novela. Ele é mais importante do que o seu vizinho fala, do que a sua família fala. Você tem que chegar a essa conclusão, porque se você não viver o que estou falando aqui, você não o conhece. Você não importa com o que qualquer pessoa diz. Você não se importa com o que o mundo diz. Você não se importa com o que seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, sua irmã, seu empregado, seus empregadores. Não importa com o que seu professor pensa, com o que o seu vizinho pensa, ou o que ninguém pensa. Jesus Cristo vale mais para você do que tudo na face dessa terra. Você não está nem aí. Igreja, quando o pregador começa a falar de Jesus, você diz aleluia, louvado seja Deus. Não, isso aí não pode não. Você está mentindo. Você faz isso no capítulo final da novela e no final do campeonato, não é? Pode ou não pode? Quando seu time está na final do campeonato, você consegue fazer isso, não consegue? A razão pela qual você não faz é porque não tem nada na sua alma, não tem nada aí. Quando eu era um garoto, antigamente nós tínhamos uma bomba d'água, a maioria nem sabe o que é isso. Você foi rico a vida inteira, mas eu fui criado em uma casa que não tinha isso. Uma bomba d'água, você bombeava, aí não tinha água, nada, não tinha água. Muitos cristãos são assim, não tem nada, porque não tem água jorrando ali, porque não tem nada dentro. Você está entendendo? Você está entendendo o que estou falando? Não importa se você é católico, não importa se você é metodista, ou se é das Assembleias de Deus, ou se é independente, ou se você é batista, se tem algo em você, quando Jesus Cristo é mencionado, vai fluir, porque Ele disse que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Glória, aleluia, aleluia. E se não tem nada aí, então você não tem nada mesmo. Eu não estou brincando, estou pregando como eu tenho que pregar. Faz 2 noites que eu estava pegando leve. Eu não sei não. Mas a minha igreja simplesmente não é assim. Esse é o seu problema, querido, a sua igreja. É o que eu estou tentando te mostrar. Não importa qual é a sua igreja, não importa se é batista, metodista, episcopal, não é nada. Quando você toca uma vida com eletricidade, você vai ver uma reação, porque tem poder ali. E eu estou te falando, quando você tem Jesus no coração, na sua alma, e tem algo dentro de você que ativa, as águas vão começar a jorrar. Ele diz que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Olha, eu fico tão maravilhado. Você é cristão? Bem, sabe como é que é? Bem, eu sou um... Sou batista. Ou então, presbiteriano. Não, da Assembleia de Deus. Alguns estão ficando chateados aqui. É para isso que eu recebo mesmo.
Você não é nada. Você não é nada. Você tem que ser salvo. Você tem que encontrar Jesus. Tem que aceitar Jesus na sua alma. Tem que aceitar Jesus em seu coração e fazer o que Ele te mandar fazer. Jesus é mais do que um homem, mais do que palavras em uma canção, mais do que apenas palavras em um poema. Jesus Cristo é Deus e mora em nosso coração, e Ele é tudo para nós 24 horas por dia. Glória a Deus. E falou para Pedro e João: vá até a cidade. Foram enviados. Era tarde, escurecendo. Está escurecendo agora. O tempo está acabando. E ele disse: e vocês encontrarão um homem levando um pote de água, sigam-no. Não havia esse negócio de homem com pote de água. Nenhum homem levava potes de águas naqueles dias. Estamos falando de algo contra a cultura. As mulheres levavam águas na cabeça e tal, não eram os homens. Mas hoje em dia o homem usa até calcinha. Se você estava aqui ontem à noite, eu te expliquei, não é? Alguns estão olhando para mim assim: como é que é? Ele disse: você vai encontrar um homem com um pote de água. Era estranho, porque homens não carregavam potes de água. Aquilo em si já era um milagre, mas o homem levando um pote de água representava o Espírito Santo. Glória! Você vai encontrar um homem levando um pote de água, e ele disse: siga-o, um tipo do Espírito Santo. Em João 16, 13 e 14 ele disse: ele te levará a toda a verdade. Jesus disse: sigam-no. Ele glorificará Jesus Cristo. Estou fazendo de tudo, estou lutando dia e noite, trabalhando dia e noite, como é que seja. Estamos em 1000 estações de televisão, passando nosso programa em 65 países do mundo, tentando fazer com que você tire os olhos das suas igrejas e denominações, das religiões, dos padres, dos pregadores, evangelistas e pastores. Não estou falando que você não deve amá-los, é claro que deve, mas seguir o homem levando um pote de água, o Espírito Santo, e ele te levará a Jesus. É isso que eu quero que você faça. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quero te fazer uma pergunta. Se te mandassem para fora da sua igreja, o que você faria? Responde. Se te excomungassem, você gosta da palavra excomungar, quer dizer, o que você faria? Se te falassem como um dos meus amigos há um tempo atrás, ele era um jogador de beisebol profissional, Jesus o salvou, encheu do Espírito Santo, e ele me falou sorrindo: quer saber? Antes que eu fosse cheio do Espírito Santo, ele falou: olha, eu conseguia mascar tudo que é tipo de fumo, conseguia contar piadinha suja, vivia bêbado, vivia nos cassinos, e eu era aceito como um bom samaritano em minha igreja. Você está me entendendo agora? Eles olhavam para mim como se fosse um exemplo. Olha como ele é um rapaz muito bom. Ficava andando pelas boates, não tinha nem ideia de quem Deus realmente era. Aí ele disse: Jimmy Swaggart, fiquei faminto pelo Espírito Santo, ele me batizou com o Espírito Santo. E sabe o que fizeram? Me chamaram para uma reunião e falaram: notamos algumas coisas em você. Olha, você está diferente, você não é mais o mesmo, hein?
E ele disse, claro, parei de beber, parei de fumar, parei de apostar, parei de xingar, parei com a imoralidade, eu parei com fornicação, eu larguei muita coisa. Ele falou, fiquei diferente mesmo. Aí ele disse que ficou feliz e disse, glória a Deus, aleluia. Ele falou, é isso aí, nós não gostamos disso aí não, viu? E você está falando em uma língua engraçada aí, hein? Ele falou, como assim? Aí falaram, você sabe do que estamos falando, negócio de falar em língua aí. Aí ele falou, claro, Jesus me batizou no Espírito Santo. Olha, queremos te pedir para parar com isso. E ele falou, irmão Swagger, eu me levantei na frente daquele pastor e sua mesona, levantei, ele jogou em uma final de campeonato de beisebol, na final mesmo. Ele disse, eu me levantei assim, e ele é um atleta bem grande, e ele disse, eu falei assim, olha, antes de Jesus me salvar e me encher, ele falou, quando eu vinha para cá eu não recebia nada. Aí ele disse, Jesus encheu meu coração com o Espírito Santo, e você está me mandando parar com isso? Eu não ia parar se você me desse essa igreja inteira, com todos os membros e com tudo que tem aqui. Encontrei o homem com o pote de água, sigam-no. E Jesus disse que ele vai te mostrar um cômodo grande, preparado, mobiliado. Eu estou falando de algo e você pode falar, eu não entendo, porque eu não falo em línguas. Não, essa é a parte menor de tudo. Ele te leva a um cômodo grande. O que estou falando, ele te leva a um lugar que está preparado e está mobiliado. Você não está cansado se você está em um mausoléu em algum lugar, você não está cansado da sequidão, do vazio, não tem nada aí, a sua alma precisa receber algo de Deus, você não sabe o que fazer, você está cansado das mesmas coisas que você recebe toda semana, e o padre falando a mesma conversinha, o pregador pregando a mesma coisinha, ele não crê mais na Bíblia, que Jesus faz milagres hoje, e você está seco por dentro, vazio, escuta, tem um cenáculo, tem um cômodo grande, preparado e imobiliado. Se você deixar a religião de lado e encontrar a Jesus Cristo como seu Salvador e ser cheio do Espírito Santo, um cômodo grande, imobiliado, preparado, mobiliado, a mesa está posta, estamos falando de coisas boas. Meu Deus, se eu pudesse fazer com que vocês vissem, você falar, eu não quero isso não quero não, hein? O que você tem? O que vocês têm agora? Vocês que estão aqui sabem exatamente o que estou falando, muitos que me assistem também sabem do que estou falando, mas muitos de vocês não têm nada. Vocês se agarram àquele esqueleto e ele até treme. Glória a Deus. Siga o homem com o pote de água, sigam-no, ele vai te levar para um cômodo bem grande, mobiliado e pronto, preparado para você. E eu quero terminar com isso. Vai te custar algo. Vou ser o primeiro a ser sincero e honesto com você. Vai te custar algo. Sempre custou, sempre vai custar e sempre custa. Vai custar algo a você. Você pode dizer, eu não vou sair da minha igreja. Você não tem que sair. E talvez você tenha que sair. Isso eu não sei, só estou te falando para seguir o homem. Não estou te falando para seguir o Jimmy Swagger. Siga o homem. Siga a palavra, siga esse livro. Deixa Jesus te encher. E ele vai te levar a um cômodo grande, mobiliado, preparado. Eu estava conversando com um pastor há um tempo atrás. E ele disse, irmão Swagger, eu briguei tanto contra o que você prega. Ele disse, eu era o que mais perseguia isso. Eu não queria, não desejava, lutava com isso. Não gostava de você também não. E ele falou, o Espírito Santo continuou falando com ele, falando com ele, falando com ele. E disse, quer saber? Eu estava no Brasil.
conversando com alguns missionários. Tinha acabado de chegar ali, acabado de conhecê-los, um voo longo dos Estados Unidos. E ele falou: depois de 5 minutos eu sabia que tinha algo diferente sobre eles. Aí ele disse que em poucos instantes um virou para ele e falou assim: escuta aqui, John, eu acho que devíamos ser sinceros. E eram missionários batistas, hein? E disseram: Jesus nos encheu do Espírito Santo já faz algumas semanas. E ele falou: vocês? Ele falou: eu saí dos Estados Unidos para fugir desse negócio. Aí falaram assim: então você veio para o lugar errado, viu? E conversaram por 1 hora, até que ele se levantou, sendo muito sincero, do lado de fora da igreja. E ele estava chorando bastante, sendo honesto. Falou: se for verdade, eu já falei muita coisa contra isso, então eu peço perdão a Deus. Mas se for verdadeiro, eu quero que ele me encha bem aqui agora. Cuidado quando você começa a declarar coisas assim, hein? Você fica em volta do buraco há muito tempo, uma hora você escorrega e cai dentro. Você vai ver. E ele disse: irmão Swaggart, e ele me falou isso chorando, lá em Detroit. Ele disse assim: comecei a orar em outras línguas e o Espírito Santo foi fluindo em mim, fluindo em minha vida, e algo veio em minha vida. E ele disse: nem tenho palavras para explicar, mas revolucionou a minha vida, a minha experiência, meu coração, meu ministério. Tudo mudou, tudo está mudado. Ele disse: eu sofri um pouco. Eles me pediram para sair dali, pediram para que ele saísse da igreja. Metade da minha família pensa que eu estou tacando pedra na lua, que eu fiquei malucão. Mas ele disse: eu encontrei uma paz, encontrei uma alegria que eu não tinha antes. E ele disse: creio que o meu ministério está só começando. Siga o homem com o pote de água e ele vai te levar para um cômodo grande, mobiliado e preparado. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, estamos muito agradecidos ao Senhor, muito agradecidos mesmo, pois o Senhor é tão gracioso e tão bondoso conosco. Peço agora, no poderoso nome de Jesus, que o teu Espírito se mova, toque os corações das pessoas em relação a essas palavras que temos mencionado. E peço no santo nome de Jesus Cristo, de cabeças baixas e olhos fechados, quantos aqui nesse prédio hoje podem dizer: irmão Swaggart, eu sei que estou salvo, eu não duvido e agradeço a Deus porque Jesus entrou em meu coração, mas eu ainda não fui cheio do Espírito Santo e tenho fome do Espírito de Deus. Levante sua mão, eu não vou te envergonhar, eu prometo. Levante bem alto, por favor. Muito bem, quero que todos se levantem em todo o auditório, por favor. Todos de pé, por favor. Quero que todos aqui que levantaram a mão, dos lados aqui no meio, nas arquibancadas, onde for, venha ficar de pé, bem aqui na frente. Mais uma vez, eu quero enfatizar que não estamos aqui para ficar gritando na sua orelha, bater em você. Estamos aqui para te levar a Jesus Cristo. Estamos aqui para que você tenha um conhecimento dele através do poder do Espírito Santo, como nunca antes. Venha, por favor, enquanto eles cantam.
Quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por alguns minutos. Mais ou menos 15 anos atrás, Deus me mandou fazer assim. Nunca mudei a fórmula porque Ele não me mandou mudar. E vimos dezenas de milhares de pessoas cheias do Espírito Santo. Outra noite em Nova York, no Madison Square Garden. E estou agora sendo conservador na minha contagem. Mais de 1000 pessoas foram cheias do Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e o Espírito de Deus ia concedendo a eles. O Senhor me disse mais ou menos 15 anos atrás que faria isso. Eu já tinha até perdido a esperança de ver aquilo. E nos últimos cultos parece que cada vez mais pessoas, centenas e centenas de pessoas foram cheias. Acreditamos, como mencionei rapidamente para você na mensagem, que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas, como o Espírito de Deus o concede que fale, sem exclusões, sem exceções. Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo e oravam em línguas na medida que o Espírito concedia que falavam. Atos 10, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo veio sobre ele, oraram em línguas e profetizaram. Atos 19, Paulo impôs as mãos sobre os discípulos de João. A Bíblia diz que oraram em línguas e profetizaram. 22 vezes isso é mencionado na Bíblia. Qualquer pessoa que investiga a Bíblia seriamente tem que concluir que essa é a evidência. Por que Deus escolheu isso? Ele é que sabe. Mas existem as razões para isso, mas eu não o questiono, apenas aceito e o agradeço. Em segundo lugar, acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é o maior dom de Deus para seus filhos. A salvação é seu maior dom para o mundo. O Espírito Santo é seu maior dom para seus filhos. Você pode dizer, irmão Swagger, eu não entendo, me ensinaram que eu recebo o Espírito Santo quando sou salvo. Olha, quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo de uma certa forma e você ainda tem o Espírito Santo até agora. Isso é verdade, é bíblico. Mas há uma diferença entre nascer do Espírito e ser batizado com o Espírito. São duas coisas diferentes, obras diferentes. Quando você foi salvo, foi uma obra da graça que aconteceu em seu coração, mas não um batismo de poder. Pode ser que aconteceu alguns minutos depois, mas era outra coisa. São duas experiências separadas. Uma é para a salvação e o que estamos falando hoje é para poder. Entre outras coisas, ele glorificará Jesus em sua vida e em seu coração. Deixa eu te contar algo rapidamente. Eu menciono línguas porque é o que temos que fazer aqui. Mas não é a maior coisa que acontecerá com você. E quero deixar isso bem claro. Orar em línguas, por mais maravilhoso que seja, não é a melhor coisa que acontecerá com você. A melhor coisa que acontecerá com você quando você for batizado no Espírito Santo é a revelação de Jesus Cristo que o Espírito Santo te dará, para que Jesus seja tão real em sua vida que será como um rio fluindo. Aleluia! Se eu pudesse te fazer ver, é por isso que eu tropeço e tento pregar, ainda assim, é porque Jesus vai ser tão real para você. Aleluia! Em terceiro lugar, glória a Deus, aleluia! Quais são as exigências para que eu seja cheio, irmão Swagger? Na verdade só existe uma exigência, que é estar salvo. Os pregadores às vezes cometem o engano de colocar suas próprias exigências. Você tem que vir para a minha igreja, fazer isso, fazer aquilo. Mas não é por aí. Só uma exigência, que é estar salvo. Eu não entendo, olha, eu tenho problemas aqui, eu não consigo parar de fumar, o meu temperamento é muito forte, ou eu tenho concupiscência disso, daquilo outro. É você que precisa dele. Aleluia, você precisa do Espírito Santo. Eu não tenho que receber vitória sobre essas coisas antes que ele entre em minha vida. Se você pudesse vencer tudo isso sem ele entrando na sua vida, você não ia precisar dele. É por isso que ele vem. E recebereis poder. Depois que o Espírito Santo vem, é poder, gente. Poder para quê? Poder sobre o diabo, para conseguir vencer a carne, para vencer o mundo e o diabo. O poder do Espírito Santo. Jimmy Swagger, você quer dizer que ele vai me encher independente desses problemas? Vai sim, graças a Deus, ele vai. Muito bem.
quando ele vem ao seu coração, à sua vida, você pode orar em línguas o dia inteiro. Talvez você ore em línguas por um instante, mas ainda vai estar cheio, entendeu? E isso aqui é um choque para muitas pessoas, os pentecostais das antigas. Eu conheço pessoas que Deus encheu com o Espírito Santo e falaram uma palavra em línguas. É difícil usar línguas com uma palavra. E abri a minha boca para corrigi-lo, e o Senhor foi e me corrigiu. E disse: deixa ele. Quando você puder encher, você fala para eles como. Ele disse: eu enchi ele. E eu tive que engolir o meu orgulho clássico pentecostal. Estava para dizer para ele que ele não tinha o Espírito Santo. Ele quase recebeu. O Senhor falou: não, ele já recebeu. Foi batizado com o Espírito Santo. E estava ali sorrindo, falando: eu orei uma palavra em línguas. Aí eu falei: olha que doideira. Aí algumas semanas depois eu vi ele e falei: como é que você está? Ele falou: olha, eu cansei daquela palavra e agora está fluindo como um rio do meu coração agora. Aleluia, louvado seja Deus. Vou te falar outra coisa: tem muitos cristãos buscando o Espírito Santo e não conseguem ser cheios. É impossível, porque foram cheios 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, e um pregador falou que não foram cheios e acreditaram. E agora eles nem sabem o que fazer, porque não falaram em línguas exatamente como pensou que tinha que falar, ou ele não entendeu. Estou demorando muito, me dê mais alguns segundos. Um dos meus queridos amigos, pastor de uma igreja em Nova Orleans agora, quando éramos garotos, jovens, começando a pregar, o Senhor tirou ele de um pecado muito terrível, foi cheio do Espírito Santo, salvo, e orava em línguas esquisitas demais. Nunca escutei alguém orar daquele jeito. Eu até duvidava, não achava que era verdade. Pensava: isso aí é a carne, isso aí não é de Deus, não. Olha, se você escutasse, ia pensar a mesma coisa. Era algo estranho. Parecia uma metralhadora. Mas eu orei por aquilo e Deus falou: a vida dele é limpa? Eu falei: é limpa demais. E ele disse: ele é fiel? Eu falei: Senhor, ele nunca perde um culto. E o Senhor falou: então deixa ele quieto. Demorou 15 anos, mas Deus me mostrou. Eu estava assistindo um canal chamado CBS, um jornal, e eles começaram a mostrar as Nações Unidas, e estavam recebendo um novo membro, a nova nação da África. E ele se levantou e começou a falar. E quando começou a falar, eu estava lendo o jornal e joguei para o alto, porque ele estava falando a mesma coisa que meu amigo falou por 15 anos. Glória! Rapaz, olha, eu chorei demais, solucei. Glória a Deus. É um idioma, não é uma invenção que a pessoa está tendo ali na hora, não. É conhecido em algum lugar desse mundo, menos a pessoa que fala. Agora, nós vamos pedir a todos que estão atrás de você para impor as mãos sobre você. Não faça até eu te falar. E quando pedirmos para impor as mãos sobre eles, vocês não podem enchê-los. Quem batiza é Jesus. Seja apenas a extensão da mão dele. Impõe as mãos sobre eles orando em línguas, tá bom? E você que veio para ser cheio, quero te pedir daqui a pouco para levantar sua mão. Você não tem que levantar, mas é um sinal de submissão a Deus. E quando orarmos, quando eu falar para eles imporem as mãos sobre vocês, dentro de você, você vai sentir, ouvir, seja como você queira chamar, palavras ou frases que não serão em inglês ou outra língua que você já conhece. Pode até te amedrontar um pouco, mas será o Espírito Santo te capacitando. E Ele só faz isso, preste bastante atenção, hein? Ele não fala por você, não te força a falar, não te coloca em um trance ou algo assim. Você continuará com todos os seus sentidos, mas Ele lhe concede a língua e você é quem fala. Como assim? Quando Ele entregar aquilo para você no seu interior, comece a falar. Vai soar meio estranho para você, mas comece a falar. Não comece a implorar em inglês falando: me enche, por favor. Ele sabe o que você quer, você veio receber. E Ele diz que se você me pedir, eu vou te dar. Glória! Então levante sua mão, por favor.
Pai Celestial, centenas e centenas de pessoas estão aqui em Orlando, na Flórida, para receber o batismo poderoso do Espírito Santo. Tudo que posso fazer é apontá-los para o caminho. Eu não posso batizar, encher, curar ou até salvar. Nenhum homem aqui pode. Dependemos totalmente do Senhor. O Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Estou te pedindo, crendo que o Senhor me escuta e o Senhor fará. Derrame o teu Espírito sobre esse pessoal. Peço que o Senhor derrame em todos esses corredores, com centenas de pessoas de pé aqui. Peço que o Senhor derrame lá no fundo, perto das arquibancadas. Peço que o Senhor derrame, ó Deus, ali nas arquibancadas, aqueles que não vieram até a frente, mas querem receber um enchimento novo. Peço que o Senhor derrame aqui na frente, nas centenas e centenas e centenas de pessoas que vieram, que esse rio flua, que ele flua em nossos corações e vidas como um rio poderoso de glória e venha lavar toda a sujeira e nos batizar com o Espírito Santo. No poderoso nome de Jesus, seja cheio do Espírito. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Comece a falar enquanto ele concede a língua a você. Feche os seus olhos e comece a falar enquanto ele capacita. Olha aí que beleza. Comece a falar. É seu, é seu. Alguns estão sendo cheios. Alguns estão sendo cheios agora. Aleluia, aleluia, aleluia.